a minha live de hoje, dizendo algumas coisas. Vamos lá. Gente, olha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o Anima Experience, o meu canal que conversa psicanálise, teologia e espiritualidade. Eu geralmente faço vídeos fazendo uma análise de discursos, pregações, sejam eles quais forem, que se pretendem falar sobre saúde mental ou fazerem uma associação de psicanálise e teologia, alguma coisa desse tipo, né? E aí o seguinte, eu estou lançando hoje, nesse dia 2 de janeiro de 2025, um novo curso chamado O Básico da Alma. A ideia desse curso é explicar para você como funciona a sua psique, como é que funciona a sua mente. Vou dar um exemplo. Por que muitas das vezes nós começamos um projeto e mesmo assim a gente tem a capacidade de desistir, de destruir, de acabar com aquele projeto e inconscientemente não dar continuidade àquilo que a gente está fazendo? Eu vi que Valnice Miranda, boa noite, Valnice, bom ter você aqui comigo, tá bom? Fica à vontade para fazer perguntas, vai ter um espaço aqui para essa troca, para essa interação, para essa conversa. Muito obrigado por dar aí o seu tempo de estar aqui comigo, tá bom? Se tiver mais gente aí, por favor, vai falando, quem está aí online, vai ser uma conversa super interessante. Então, eu pensei assim, poxa, eu sempre faço o Anima Experience presencialmente. Para um grupo de pessoas, o ticket é bem mais alto, geralmente um evento do Anima presencialmente custa assim 300 ou mais do que isso. E eu falei, caramba, tem muito conteúdo ali, muito bom. Eu poderia disponibilizar, talvez por um preço muito mais acessível, para que as pessoas, pelo menos, pudessem ouvir aquelas aulas. Vou dar um exemplo. Eu já falei sobre falso self no Anima, que é um conceito da psicanálise, do Winnicott. Eu pensando falso self a partir de uma perspectiva psicanalítica e teológica. Cara, uma aula, uma palestra, assim, foi uma das melhores, uma das mais comentadas até hoje. Uma outra palestra que eu dei, que muito potente, é sobre propósito. Qual é o seu propósito? Tem muita gente que gasta muito tempo na vida dizendo assim, eu não achei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito. Ou tem gente que também sofre dizendo, o meu propósito é esse, mas eu não quero, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer aquilo, e vive sofrendo por causa disso. Então, encontrar o nosso propósito na vida é uma coisa desafiadora demais. E pensar assim, qual é esse propósito que eu tenho? Quem é que me deu esse propósito? Da onde que eu tiro essa ideia de propósito? Pois bem, essa é uma outra palestra, a última do curso O Básico da Alma. Uma outra palestra ainda vou falar sobre inveja. Muita gente pensa que inveja é uma coisa que eu tenho, por exemplo, do carro do outro, da casa do outro, só do outro. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Melanie Klein, ela, no meio ali do século XX, ela trouxe um conceito muito interessante a respeito do tema da inveja. Ela trouxe a ideia de que nós podemos ter inveja das nossas próprias coisas dentro da gente. A gente pode sentir inveja de mim para mim mesmo. Conceito complexo, muito interessante e muito visto na prática clínica. Bom, para quem não sabe, eu sou formado em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, tenho uma pós-graduação em teologia pela Faculdade Batista do Sul, tenho uma formação em psicanálise em Boston pela New England Institute of Psychoanalysis, um instituto americano para pessoas que falam português ou inglês. E além de vários cursos que eu já participei, que eu tenho feito, investido muito nessa coisa da minha formação, que dura para sempre, tanto da psicanálise quanto da teologia, né? E aí eu peguei essas coisas, René Girard, autores importantes, e falei, eu preciso criar um curso, alguma coisa que eu possa oferecer isso às pessoas. E, cara, por menos de R$ 30. Ó, R$ 30 no Brasil de hoje são 2 garrafas d'água. Tô brincando, é um pouco mais. Mas R$ 30 é muito pouquinho. Tu não compra nem um sanduíche, provavelmente, por esse valor. É muito pouco que você vai investir mês a mês. É uma coisa que se você, por exemplo, coloca no cartão de crédito, para quem quiser, né?
Você pode parcelar em 12 vezes né, esse valor, esse mesmo valor repetido, e você não sente, e é um conteúdo maravilhoso, muito importante, profundo, mas ao mesmo tempo eu estou tentando trazer uma coisa assim, não muito técnica, ser um curso legal que você possa ouvir, pensar na sua vida, refletir sobre a sua vida e praticar. Essa é a coisa mais importante. Então eu quero oferecer para você o curso O Básico da Alma. Toda a minha tarefa assim de reflexão enquanto eu estava na formação em psicanálise foi tentar conversar aquilo que a teologia, por exemplo, Santo Agostinho, ele fala muito de alma nas Confissões, a Bíblia fala muito de alma. Dá para conversar? Dá para tentar achar pontos de equilíbrio? Como é que a gente pode construir uma vida da qual a gente se orgulhe, mais próxima da gente, mais próxima da nossa verdadeira identidade? Então, tudo isso é uma conversa que eu quero fazer com vocês, estabelecer com vocês, e além das 10 palestras que eu ofereço no curso básico da Alma, vocês também terão acesso a tirar dúvidas, mandar suas perguntas. Para quem não sabe, eu gosto muito dessa coisa interativa. Eu, na verdade, demorei muito a abraçar a coisa da internet com mais vigor, porque eu gosto muito de sala de aula presencial, da aula, falar presencialmente. Mas eu, apesar de entender tudo isso, ser novo, eu hoje estou me abrindo mais para o mundo das redes sociais e de trabalhar também com isso. Então, com isso que eu digo, com as redes sociais, YouTube, Instagram, enfim, com tudo que é possível aqui, porque aqui tem muita gente e as pessoas podem assistir de vários lugares, como provavelmente alguém que está assistindo agora ou alguém que vai assistir depois. Tá bom? Então não deixe de se inscrever nesse curso, o Básico da Alma. Eu vou deixar aqui o link no nosso chat para que você possa ir lá, fazer a sua inscrição. É um curso incrível, está tudo bem explicado ali nessa página a respeito de como que vai ser esse curso, como é que vai funcionar esse curso. Enfim, o básico da alma. Tudo que você precisa saber para começar bem em 2025 investindo em você. O maior investimento que você pode fazer na sua vida não é roupa, não é carro, não é um relógio bacana. Tudo isso é bom, maravilhoso. Se você tiver condições, faça tudo. O ponto é, se você tiver que escolher, invista em você. Esse é o maior investimento que você pode fazer para você mesmo. Pensar, trabalhar sua cabeça, trabalhar a maneira e a percepção que você tem a respeito de você mesmo. E eu não tenho dúvidas de que quem investe em si mesmo cresce muito mais. Então, esse autoinvestimento é um investimento para que você cresça, para que você alavanque ainda mais a sua própria vida, os seus projetos, os seus sonhos, as coisas que você quer fazer. Então, eu estou deixando aqui para você que vai participar comigo do Anima, desse novo curso do Anima, que é a minha empresa de palestras e eventos, do novo curso chamado O Básico da Alma. Bom, eu quero oferecer para vocês hoje, terminando essa minha fala inicial aqui, quero avaliar com vocês uma pregação do Vitor Azevedo, em que ele fala sobre psicanálise e pregação, né? Então, deixa eu colocar aqui o vídeo do Vitor. Vitor é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, já tive várias conversas com ele, mas eu quero fazer uma avaliação. E a minha avaliação aqui não é para dizer se é bom ou se é ruim, é mais para tentar explicar como alguém, como no meu caso, né, eu tenho uma formação em psicanálise, trabalho como psicanalista clínico, ouvindo o discurso dele, tentar fazer algumas ponderações. Para quem ainda não viu, eu fiz uma avaliação de 3 pregações do Ed Renekiewicz, uma bombou bastante sobre o Salmo do Tigrinho, foi a mais vista até agora, com bastante curtida, bastante visualização. Inclusive, já vou pedir para você que está aqui assistindo agora, curta essa transmissão, compartilhe, envie para mais pessoas, que vai ajudar muito a esse meu novo processo de fazer com que esse YouTube seja muito mais bem utilizado, trabalhando o Anima aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá ouvir o Vitor Azevedo. Vamos lá. Em conversar com você Vou botar no a respeito... Hoje eu quero ousar em conversar com você a respeito de um dos conceitos e uma das ideias da psicanálise que mais me abençoaram.
E eu quero tentar fazer isso a partir do Evangelho de Jesus. Então, a minha proposta e a minha ousadia aqui hoje é tentar fazer uma conversa de um conceito da psicanálise, que é o conceito do desejo, da vontade, com o Evangelho de Jesus, com a pessoa de Jesus. Eu quero ler isso daqui, do desejo, biblicamente. E eu começo com um psicanalista chamado Lacan. Então, se você conhece um pouquinho de psicanálise, você já ouviu essa expressão, esse nome. Sem dúvida nenhuma, é um dos nomes mais conhecidos, né, da psicanálise e das pessoas mais importantes do século XX. Então, o Lacan, ele se atenta ao desejo e ele pensa o seguinte: falar de desejo é falar de muita coisa. Falar do que se deseja é falar de muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele propõe uma ideia que divide o desejo, aspas, em 3 partes. A primeira é a necessidade. A segunda é o pedido, a demanda. E a terceira, o próprio desejo. Necessidade, como a palavra diz, é aquele desejo, aquela vontade que nasce em você e que sem essa vontade suprida, você morre. Por exemplo, comida. Se um bebê pede leite e não recebe leite, ele morre. Não tem como ele viver. Até porque o ser humano é esse animal, a imagem de Deus, que precisa do outro. Que precisa de outro para se manter vivo. Então, a necessidade, ela é da ordem biológica. É aquilo que sem aquilo, você não consegue ficar vivo. Isso é necessidade. A segunda perna disso daí, é o que ele chama de demanda, que é o pedido. Que seria aquilo que a gente diz querer. Aquilo que a gente fala. A demanda precisa de discurso. A demanda precisa de linguagem. A demanda precisa fazer com que o outro entenda o que você está dizendo querer. Então você pega o seu desejo, aquela vontade que você acha que tem, e você tenta fazer com que esse seu desejo e essa vontade se enquadre numa linguagem. E você espera que, enquadrando o seu desejo nessa linguagem, o outro entenda o que você espera. Um exemplo muito simples é como se você saísse do Brasil hoje, chegasse lá na China, e quando você chega lá na China, você está com vontade de comer um prato chinês, e aí você vai até um restaurante, e no restaurante você vai fazer um pedido. Mas para fazer um pedido do desejo que você está para aquele garçom, para aquele atendente, você precisa de uma linguagem que ele entenda, ou seja, falar chinês. Então não adianta você chegar lá e falar em português. Não adianta você chegar lá e começar a chorar igual um bebê chora desejando leite. Não, você tem que chegar lá e falar a língua, utilizar a linguagem, utilizar o discurso, para que o outro entenda o que você está querendo. Então isso seria a demanda, necessidade sempre biológica. A demanda é o que você utiliza do discurso, da linguagem, para dizer ao outro o que você quer. Só que qual que é o problema? O problema é que a nossa linguagem, o que a gente diz, o que a gente aprendeu, as imagens que a gente tem para comparar o que a gente deseja, para que o outro entenda, são sempre insuficientes. Então você nunca consegue dizer, a partir da linguagem e do discurso, tudo o que você deseja. Verdade é que, na verdade mesmo, no profundo mesmo, nem a gente sabe pôr na linguagem pra gente mesmo o que a gente deseja. Nem a gente sabe traduzir isso. A gente não consegue. Então, o desejo, para Lacan, não só para Lacan, mas também para uma literária muito conhecida no nosso mundo, Clarice Lispector e Chico Buarque, os 3 concordam, de que o desejo é a ausência. O desejo é o que falta. O desejo é a ausência porque eu não consigo colocar na linguagem o que de fato eu desejo. Então, o desejo é uma ausência infinita dentro de mim. O desejo é como um vazio dentro de mim que nunca pode ser acessado, porque eu não consigo pôr para fora. Eu não consigo traduzir. Eu não consigo expressar. O português não cabe. A linguagem não cabe. Por exemplo, hoje de manhã, e às vezes eu sinto que Deus faz essas coisas assim, me dá experiências de manhã antes de vir para o culto aos domingos, só para eu conseguir visualizar um pouquinho do que eu estou querendo falar. Estava lá hoje de manhã, na cozinha com o Pietro, e ele estava sentado na cadeirinha dele, e eu fazendo uma crepioca para ele. Então estava ali mexendo a tapioca com ovo e tal. E aí ele, percebendo que a minha atenção estava dividida, eu estava com ele, falando com ele, aquele negócio que você sabe que papai e mamãe faz, você fica ali, mas você está com a atenção no fogo. E o que você está fazendo no fogo também é para ele. Então, na verdade, tudo ali gira em torno dele. Só que ele está percebendo o seguinte: meu pai está com a atenção dividida. Ele está lá, está aqui, vai para lá, vem para cá. E eu não quero. O que ele fez? Olhou para a fruteira que estava do lado dele e tinha um brinquedinho dele ali, sabe aquelas, tipo umas massinhas assim, que gruda na parede e tal. Tipo uma meba, você estica, ela bate. É bem legal, ele gosta muito daquilo. Aí ele olhou assim para aquilo, apontou e ficou, quinha, quinha. Ele chama aquilo de quinha. Eu olhei e falei, tá bom, filho, vou pegar para você. Fui até a fruteira, peguei o que ele estava pedindo, dei na mão dele e voltei pro fogão. Quando eu voltei pro fogão, ele já com a quinha na mão, eu no fogão, ele olhou para mim, quinha, quinha, e começou a fazer cara de bravo. Falei, filho, mas eu já te dei. E aí ele começou a fazer assim com a mão. Que é exatamente a brincadeira que eu faço com ele. Eu pego a quinha e fico girando na frente dele. E aquilo vai fazendo zzz. Ele ama aquilo. E aí ele começou a fazer assim. Ele não consegue fazer o barulho. Eu cheguei na frente dele e comecei. Zum, zum. Quando eu comecei a fazer isso, ele começou a rir. A sorrir. E aí eu falei, é isso que eu quero pegar hoje de manhã. Porque pro Pietro, o que ele queria era a quinha a priori. Ele queria a quinha. Aí eu peguei a quinha e dei pra ele. Mas a quinha não estava suficiente. Porque no final ele não queria a quinha. Ele achava que queria a quinha. O que ele queria era girar a quinha, mas não consegue. Aí ele me chamou de novo. Só que o que ele queria não era a quinha nem girar a quinha. O que ele queria era eu não dividindo a atenção do fogão com ele. No fundo, o que o Pedro queria era eu sem dividir a atenção com outra coisa. E aí o Lacan tem uma sacada genial, que é a hora que eu faço um salto pro Evangelho. O que o Lacan diz é o seguinte, que em última instância, toda demanda é uma procura pelo amor. Vou repetir, que em última instância, o objetivo último de toda demanda, o que é a demanda? O que é a demanda eu acabei de dizer para vocês? Demanda é eu pegar o meu desejo, enquadrar meu desejo numa linguagem, numa imagem externa a mim, para fazer com que o outro entenda que tem um desejo dentro de mim. O Lacan vai dizer, toda demanda, na verdade, é um pedido de amor. Bom, deixa eu fazer uma ponderação aqui. Primeiro, Lacan, ele praticamente cria uma nova percepção da psicanálise, né? E o Lacan vai fazer uma coisa que o Freud não fez, que é tentar localizar onde está o inconsciente. Para o Lacan, o inconsciente é estruturado como linguagem. Essa é a grande definição do Lacan, por isso que a coisa que o Vitor fala aí da linguagem o tempo todo, ela é muito presente, né? Porque o Lacan vai entender que a linguagem é a maneira como a gente
organiza as nossas dinâmicas inconscientes, né? O que não é padrão. A psicanálise é muito mais abrangente. Você tem Melanie Klein, Winnicott, Bion, e que, num geral, todos eles vão ter bastante discordâncias do Lacan nesse respeito, né? Bom, de certo sentido, o que o Victor está falando, para uma percepção lacaniana, é exatamente isso. Para o Lacan, o desejo é uma coisa praticamente inacessível. O desejo não é nem demanda, nem esse pedido, como ele fala aí, né? O desejo é uma coisa que move o sujeito. Ele é um buraco, ele não vai ser saciado, e o propósito do desejo é fazer a pessoa continuar andando, né? Então, eu acho que tem um ponto interessante aí, né? Eu acho que essa percepção do desejo psicanalítico, ela é interessante. Eu usaria talvez um outro autor chamado René Girard, e que ele diz que os seres humanos não sabem o que desejam. Então, o que eles acabam fazendo é mimetizando o desejo do outro. Nós somos copiadores de desejos alheios, né? Digamos assim. Toda demanda. Tudo que a gente está querendo é dizer para o outro, me ame. E para nós cristãos, que confessamos que somos seres à imagem e semelhança de Deus, e para nós cristãos, que confessamos que Deus é amor, isso deveria trazer a nós um uau! Que coisa maravilhosa que essa ciência humana, que é a psicanálise, está trazendo para nós. É verdade. Porque como seres criados à imagem de um Deus que é amor, e que vivem em eterna comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se amam mutuamente de eternidade em eternidade, nada mais óbvio do que a gente descobrir de que o que a gente deseja no final não é a quinha e nem girar a quinha, mas é o amor daquele que está perto, daquele que está junto, do pai, da mãe, da família, da sociedade. É o amor. Eu quero ler com você a partir disso tudo Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, o verso de número 40. Diz o Evangelho, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, se desejares, podes purificar. Um leproso falando com Jesus. Aí, cheio de compaixão, Jesus estende a mão. Cheio de compaixão daria para fazer também um sermão, né? E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Vê se não é. Pietro, que é a quinha, eu pego a quinha, dou para ele, acabou. Imediatamente a quinha está na mão dele. Pronto. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Severa advertência. Jesus dizendo, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então Jesus chega nele e fala, não conte isso para ninguém. Vá ao templo, ofereça o sacrifício de gratidão que Moisés ordenou. Ele ouve isso de Jesus. Ele, porém, saiu imediatamente e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Pensa que Jesus olha para esse homem e diz, não conte a ninguém o que eu te fiz. Você olhou para mim e falou, eu quero ser curado da lepra. Eu disse, ok, fica curado. Ficou curado? Realizou o desejo? Sim, Jesus. Pois bem, não conte para ninguém. Vá lá no templo, ofereça a oferta de gratidão e está tudo certo. O que esse homem faz imediatamente? Sai contando para todo mundo. Sai espalhando a notícia para todo mundo. Agora pensa comigo, esse homem era um leproso. O leproso, ele está excluído da sociedade. Ele está excluído da comunhão. Sabe Deus há quanto tempo esse homem não recebe um toque humano? Sabe Deus há quanto tempo ninguém toca nele, porque na época se pensava que a lepra contagiava o outro. Então esse leproso é alguém distanciado, excluído do toque. Conversar com uma pessoa, um leproso, é a metros de distância. O mais perto que ele chegou de alguém é a metros de distância e a pessoa passando meio de largo, porque pode ser que na comunhão... Deixa eu dizer uma coisa importante. Eu acho que eu não vou conseguir terminar de fazer a avaliação da pregação aqui do Victor, da fala dele, né? Porque eu tenho um atendimento hoje. Mas eu vou fazer o máximo para chegar até ali próximo das 7 horas, tá bom? Estou gravando aqui 7 horas. Essa pessoa, só saber, 6h30 agora. A pessoa recebe a doença que ela tem. Então esse cara aqui, ele tá falando, Jesus, eu quero ficar curado, mas não é o que ele quer. Tem mais do que ele quer. Porque se ele só quisesse ficar curado, ele ouviria Jesus dizendo, não conta a ninguém, não contaria, mas não é o que ele faz. Assim que ele se vê curado, ele vai pro meio das pessoas. E você imagina esse homem chegando e falando, pode me tocar agora. Alguém me toca, pelo amor de Deus, porque faz tempo que ninguém encosta em mim. Alguém me encosta aqui, ó, eu tinha lepra, não tenho mais, eu tinha lepra, não tenho mais, eu tinha lepra, não tenho mais. E a pulsão da notícia que esse homem leva, ela é tão profunda, ela é tão forte, aspas, tão violenta no seu jeito de ser, que Jesus fica tão famoso por causa disso, que Jesus agora não consegue mais entrar na cidade por causa das multidões. O que é que esse homem queria? Não era ser curado da lepra. Porque o Lacan já disse, e o Evangelho nos diz, de ser curado da lepra para um humano é insuficiente. Ó, você vai ser curado da lepra e vai ficar no mesmo lugar, sentado na mesma praça, sozinho, igual sempre ficou, pode ser? Jamais. Aí Jesus cura o cara e diz, não conta a ninguém. Você imagina se eu visse de Jesus, e o texto diz, Jesus falou severamente, pensa, Jesus falou sério. E o cara diz, Qualquer pessoa em sã consciência diria, obedeça a Jesus. Não faça o que Jesus falou para não fazer. Só que tem uma coisa, que acontecia na vida do leproso, que acontece na minha vida e que acontece na sua. Sabe o que é? É que o desejo não respeita a razão. Em sã consciência, ninguém desobedece a Jesus de Nazaré. Mas o desejo não se submete à razão. Eu acho que essa frase aqui, ela tem um impacto assim, né? Em sã consciência ninguém desobedece. Mas eu acho que na prática desobedece sim, né? E no tempo dele e hoje, né? Mas, bom. O desejo faz o que a razão não faz. Exemplo. Você ouve a história da mulher que apanha dentro de casa e não sai da casa.
sofre violência dentro de casa e não sai da casa. Ou o homem, ou qualquer coisa, ou em qualquer relação, a pessoa está sendo violentada, está sendo agredida, todo mundo que vê de fora olha em sã consciência, porque quando a gente está fora da realidade da pessoa, a gente não deseja, a gente pensa. Como ser pensante, racional, a gente diz, pelo amor de Deus, sai daí. Pelo amor de Deus, não faz o que Jesus falou para não fazer. É óbvio daqui de fora. A pessoa lá dentro que tem desejo, e que o desejo dela não é apanhar outra vez, não é ser violentada outra vez, pelo contrário, o desejo dela em última instância, já diria Lacan e o Evangelho, é ser amada. Pois é, essa fala do Vitor, assim, para gente que trabalha com psicanálise, eu acho que ele está trazendo um aspecto social de uma coisa que não necessariamente é verdadeiro. Pode ser que o desejo dela, né? Pode ser que a construção psíquica dela, infelizmente, leve ela a essas decisões. A gente percebe, por exemplo, que pessoas muitas das vezes podem repetir certos padrões traumáticos e se colocam em relações complicadas, né? Talvez pessoas com uma condição mais sadomasoquista, coisas dessa natureza. Então, dizer que não é o desejo dela, isso ele não pode afirmar. Entende o que eu estou falando? Porque o desejo é uma coisa singular. E na singularidade, o trabalho talvez de um psicanalista é dizer que esse desejo precisa encontrar caminhos mais saudáveis. Mas sim, ela pode desejar, inclusive, sofrer. E isso é difícil de falar porque eu sei que isso pode causar problemas, né? Mas eu estou dizendo que inconscientemente uma pessoa pode tomar uma decisão de repetir e inclusive voltar para certas relações violentas contra ela mesma. Ela fica. Ela faz, por causa de um desejo de se sentir pertencente e amada, uma coisa que a razão jamais faria. Jamais. Um outro exemplo, para você entender ainda melhor o que eu estou querendo dizer, você deve conhecer alguém que não sabe falar não. A pessoa não diz não para ninguém. Tudo que pede, ela fala assim. Tudo que pede, ela fala assim. Quando ela vai deitar em sã consciência, ela pensa, nossa, acho que isso está me matando. Eu acho que esse negócio de falar assim para todo mundo tá me deixando doente. Ela pensa em sã consciência, vou mudar. Aí dorme. No outro dia, quando acorda, sim, para todo mundo. Por quê? Porque o desejo de se sentir amado e pertencente faz o que a razão jamais faria. De novo, talvez uma leitura um pouco equivocada do Lacan nesse sentido, né? Porque uma pessoa que diz sim para todo mundo, talvez ela tenha uma condição narcísica muito grande, em que, falando de amor, ela se ama demais. E por isso, o desafio dela de dizer não está mais associado com o fato de que ela quer ser e ter o outro ali perto dela, e por isso que ela abre mão de si, para que mantenha o amor do outro próximo dela, do que dizer não, porque dizer não é limite, né? Você colocar uma barreira nessa relação. Então, eu acho que, de novo, talvez o Vitor fez uma leitura generalista, por isso que a psicanálise ela precisa ser estudada na sua complexidade, e eu sei que rede social, internet não gosta de complexidade, a gente gosta de resposta muito fácil, muito objetiva e muito organizadinha, só que não é assim que funciona a psique humana, né? Nem para Lacan, porque a pessoa, sim, ela pode desejar coisas, inclusive que para nós são talvez das mais absurdas, e o desejo dela está orientado ali, está estruturado ali, né? Então, as coisas não são socialmente, porque ele diz o seguinte, o desejo não é racional, mas não é racional e também não é cultural. Então, eu acho que tentar botar os aspectos da cultura, o contorno da cultura, do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, para tentar organizar o desejo, não funciona, não funciona. Jamais. Jamais. Quantos de nós não fizemos no impulso coisas que depois a gente percebeu o absurdo que a gente fez? Porque as demandas que a gente produz no mundo, para tentar propor para o mundo e para o outro o nosso desejo, em última instância, estão querendo ser amados e amadas. Pois é. Nesse caso, de novo, a demanda para o mundo, né? Não necessariamente a pessoa que tem muita demanda, ela está tomando contato com o seu próprio desejo. O desejo pode ser uma coisa profundamente inconsciente que ela vai ter que trabalhar muito em análise para poder tomar contato de fato com esse desejo, né? O desejo que move, o desejo que é uma coisa importante para o Lacan, né? O problema é a interpretação que é ser amado e não é ser amado. O problema é como cada um de nós que estamos aqui hoje aprendemos a receber amor. Mas em última instância, todo ser humano quer ser amado. Está no leproso, está em mim, está em você. A gente desobedece a razão. Todo ser humano quer ser amado. Essa é uma frase que não necessariamente, do ponto de vista da psicanálise, por favor, não é verdadeira. No sentido de que tem muita gente que não depende do amor do outro para existir. Talvez pessoas com condições borderline, são pessoas extremamente dependentes do amor do outro, porque uma pessoa que tem uma condição borderline, ela necessariamente ela tem esses aspectos porosos que ela precisa incansavelmente do outro para que ela se sinta viva.
Se o outro foi embora, se o outro desistir dela, ela desaba, ela desmonta, acaba o mundo dela, né? Então essa é uma condição muito difícil. A condição dos narcisistas, né? Os narcisistas que mantiveram o narcisismo primário, então todo o amor dele está voltado para ele mesmo, então ela não depende do amor do outro, é o amor dela que está em jogo, né? O autismo, em certo sentido, eu não vou entrar nesse aspecto aqui, mas a psicanálise tem uma leitura sobre o autismo um pouco diferente do que talvez a psiquiatria, a maneira como a psiquiatria trabalha, né? Então, eu faria essa ponderação aqui sobre essa fala especificamente do Vitor. Se sentir pertencente. A gente desobedece a consciência racional, matemática, para se sentir pertencente. E uma outra coisa que acontece aqui, no texto, que acontece entre nós. Então, de novo, eu acho que algumas pessoas vão fazer isso, especialmente aquelas que têm uma condição mais narcísica, de abrirem mão de si para se sentirem pertencentes, pessoas talvez com condições mais borderline, mas pessoas egoicamente mais maduras, elas não vão fazer isso não. Isso aí vai ser muito difícil, na verdade, né? O que acontece hoje é que leproso é alguém excluído do amor social automaticamente. É verdade que existem os amores pessoais, das relações pessoais, mas todos esses amores pessoais são atravessados pelos amores sociais. O que é que eu estou dizendo a você? É que toda época e toda cultura promove no nosso inconsciente, na nossa coletividade, um ideal de ser humano que a sociedade diz que ama. É como se a sociedade, que é uma potestade, também daria um sermão isso aí, fica por detrás, dizendo assim, ó, o ser humano que a gente ama, a gente quem? A gente. Quem é a gente? A gente. Mas quem tá falando? A gente, tá lá no consciente coletivo, assim, ó. Chama algoritmo. Sabe? Chama esse negócio. Tá tudo ali. A gente ama a gente, que veste assim, fala assim, anda com carro tal, mora no bairro tal. A gente ama isso. E pra cada época, pra cada momento, pra cada especificidade, essa sociedade diz uma coisa. Então pregar isso em São Paulo é promover uma imagem na consciência das pessoas. Pregar isso no Japão é outra coisa. Pregar isso em São Paulo, São Caetano do Sul, maior IDH do Brasil, é uma coisa. Pregar isso na periferia de São Paulo é outra coisa. Que é, o que é que a sua sociedade, o que é que o seu contexto diz que você deve ser, vestir, ter e fazer, para que a sociedade diga pra você, te amo. Pois é, aí eu acho que tem uma confusão da ideia de amor, né? Uma coisa é você ser desejado. Uma coisa é você ser admirado. Uma coisa é você ser invejado. Tudo isso acontece. Outra coisa é amor. Eu acho que quando ele fala que o algoritmo cria pessoas que são amáveis, toda sociedade e cultura isso tem, eu acho que o que o algoritmo faz é criar demanda, usando uma linguagem psicanalítica, para que a sociedade consuma e compre. Porque, e aí eu vou usar o René Girard, saindo um pouco da psicanálise, para dizer o seguinte: como a gente não sabe direito o que a gente deseja, nós somos seres desejantes, como diz o René Girard, sem objeto, isso é, sem ter alguma coisa específica que eu realmente deseje e me sacie, eu olho para o lado e vejo que alguém também deseja. E aí eu vou lá e copio o desejo do outro. Isso é mimetismo. Isso é um comportamento, em muitos aspectos, invejoso, em muitos aspectos que cria essa comparação o tempo todo. Nesse caso, eu não posso confundir amor, porque o amor, eu recomendaria o texto da Anna Sui, né? As cabanas que o amor faz em nós, um outro texto que eu esqueci, Amor e Solidão, né? Alguma coisa assim que eu li ano passado. A gente não pode confundir amor, porque a gente precisa manter essas características importantes, inclusive psicanaliticamente, porque o amor na psicanálise comporta furo, comporta buraco. O amor não tem a ideia e não traz consigo a ideia de completude no sentido estrito, como é pensado popularmente. Então, eu faria umas diferenças aí. Eu não acho que é de amor que a gente está falando, mas de desejo, de vontade, de outras coisas, né? Você me pertence. Você é dos meus. Você é das minhas. E para tentar aplicar isso para você, eu tentei fugir um pouco do meu exemplo. Até porque, como disse, cada contexto é um contexto. Cada salário é um salário. Cada possibilidade é uma possibilidade. Mas esses dias agora, eu estava ouvindo um MC num podcast. E eu amo fazer isso. Amo. Ouvindo um mundo que eu nunca presenciei, nunca vivenciei, nunca pus no meu pé. Mas que eu preciso ter o que Jesus teve desse ser humano aqui, ó, compaixão. E ele precisa ter de mim, eu preciso ter dele. Fui ouvir um podcast. E esse MC dizia o seguinte, ele falava, olha, eu estou abandonando cantar sobre ostentação, tal, dinheiro, ouro, mulher, essas coisas. Porque eu fui percebendo, irmão, presta atenção nisso. Vê se não é a pregação do evangelho. Porque eu fui percebendo que enquanto eu falava dessas coisas, eu produzia na consciência dos meninos e das meninas da quebrada que a roupa do sucesso é o colar de ouro de milhões de reais. E de que o carro de sucesso é o carro que eles me assistem no clipe. E que uma mulher de sucesso, eu dizia para as meninas da quebrada, essas mulheres que aparecem no clipe que eu tô fazendo, no carro que eu tô fazendo, com o colar que eu tô fazendo, com o tênis que eu tô usando. E aí eu dizia para esse menino, para essa menina da quebrada, que se eles querem ser amados e amadas pela quebrada, como eu sou, que eu chego na quebrada e todo mundo me aplaude, se eles querem ser amados como eu, eles estão disso aqui, ó. Só que a gente sabe que na quebrada, de duas uma, ou vira jogador ou MC, se não for nenhum dos dois, irmão, e quiser ter dinheiro, você já sabe. E aí eu parei de cantar essas coisas. Porque aí eu tô falando pra ele que ele tem potencial de mudar a vida dele a qualquer custo. Aí tá ouvindo dizendo, tá bom, então vou tentar ser MC. Não deu, vou tentar ser jogador. Não deu. Sem o colar de ouro eu não vou ficar.
Sem o carro eu não vou ficar. E é esse MC falando, isso são palavras do MC. MC Raridade, inclusive, é Raridade. E o nome dele é Raridade. Que é Raridade mesmo. E ele falou, mudei. Quero cantar um funk consciente. Quero cantar uma coisa que vai contar pros meninos da quebrada que crescer e a roupa que ele deve usar é a roupa da humildade, do respeito, da dignidade. Eu ouvindo aquilo arrepiado, falava, Jesus, a ceia vem depois? Esse mesmo Raridade escreveu uma música chamada Cracolândia. Que um outro rapaz disse que essa música caiu no coração dele como uma pregação do evangelho. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ajuda a gente a entender, pelo amor de Deus, que tudo que todo ser humano está querendo em última instância, quando propõe suas demandas, é se sentir amado. Uns estão correndo atrás da corrente do ouro. Outros estão correndo atrás de multiplicar patrimônio. Outros estão correndo atrás de vestir com a roupa X e Y. Outro está querendo correr atrás de ser a mãe ou de ser o pai, que a sociedade pinta como mãe perfeita, pai perfeito. Está todo mundo correndo atrás de muitas demandas. Mas no final, Jesus nos ajuda a enxergar que está todo mundo querendo só se sentir amado, pertencente, acolhido, acolhida. Ajuda a gente a entender que o leproso não está desobedecendo às regras de Jesus porque ele é mau. Ele só quer ser tocado. O leproso que vai contra o que Jesus está propondo para ele não é malvado. Ele é só carente. E ele quer receber um toque que já há tempo não recebe. Todos nós que estamos aqui convivemos com isso. Todos nós. É a nossa sociedade. Pois é. Eu acho, assim, eu pensando na fala do MC, né? Eu acho que o MC, ele pode oferecer para as pessoas esses objetos de desejo, de vontade. Mas é a própria pessoa que, se o MC não oferecer mais, ela vai encontrar alguém que ofereça. E se ela não tratar nela essa demanda que ela tem, ela vai encontrar vários outros objetos de desejo para ela. Não estou tirando a responsabilidade daquelas pessoas que têm muita influência de ter talvez uma influência um pouco mais ética, mas a gente sabe, falando de desejo, que não necessariamente o desejo é ético. Inclusive, essas demandas que possam existir, né, de ter um cordãozão, elas vão encontrar outros caminhos, porque é a própria pessoa que, no final das contas, vai ter que tratar dentro dela essa vontade que ela tem, talvez, de ser reconhecida, admirada e se sentir pertencente a um certo grupo de pessoas, né? Então, eu acho que é uma postura ética do MC, talvez não se colocar mais como esse objeto de desejo para os outros, ou esse objeto totêmico, porque é isso que é. Ele quase que se coloca como um totem, né, para as outras pessoas, mas não tendo ele, se essas pessoas não repensarem as suas lógicas internas, elas vão encontrar outros objetos totêmicos que elas vão admirar, se prostrar e desejar ser como eles são, né? É o nosso mundo. Não dá para sair dele. Tá aqui, ó. Tá entre nós. Só que o problema da roupa que a sociedade promete pra gente, que é a roupa das pessoas amadas do nosso contexto, e cada contexto é um contexto, as roupas que a sociedade coloca pra nós, elas são perigosas e ilusórias. E pra gente fazer teologia com isso, lembra do jovem rico? Lembra do jovem rico? Ele chega em Jesus, presta atenção na narrativa, ele chega em Jesus angustiado, o texto diz que ele chega correndo, ele ajoelha, ele tá afobado. E ele diz, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha pra ele e diz, faça isso, faça aquilo, faça tal outro. Ele olha pra Jesus e diz, então, isso tudo eu já faço, mas ainda tem um vazio aqui dentro de mim, olha o desejo do Lacan. Tudo que a linguagem diz que eu devo fazer, eu já faço. Tudo que o português diz que eu tenho que fazer, eu já faço. Toda a roupa que a sociedade, que a religião diz que eu devo vestir, eu já visto. Mas ainda me falta o desejo. Tem desejo ali. Jesus olha para ele e fala, verdade. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí o texto diz o seguinte, que ele vai embora para casa triste, porque amava muito as suas riquezas. O que é que a gente pode ler hoje, com tudo isso, do jovem rico? Jesus está dizendo para ele, tire a roupa do que a sua sociedade, o seu tempo e a sua religião ditaram como sucesso para você. Pois é, eu acho que o Vitor mistura o que ele aprendeu de psicanálise com talvez um aspecto mais social, teológico, da noção de desejo. Porque se eu fosse fazer uma leitura lacaniana dessa fala de Jesus, eu diria o seguinte, que na verdade Jesus oferece para o jovem rico um furo, um buraco nesse desejo de completude. Aí está a diferença de fazer uma leitura psicanalítica e do Evangelho, de misturar o que a psicanálise fala com o Evangelho. Eu acho que está confuso isso na fala do Vitor. O Lacan, provavelmente, pensando psicanaliticamente nesse texto, diria que o que Jesus promete para ele e oferece a ele é um furo nesse narcisismo desse jovem rico que não quer ter só riqueza, ele quer ter tudo. E Jesus vai mostrar para ele que se ele quiser ter alguma coisa, ele tem que abrir mão desse narcisismo dele de querer engolir o mundo, essa voracidade toda. E Jesus coloca um furo
dizendo, se você quer realmente isso tudo que você está falando, abre mão disso que você ama muito. E aí eu acho que tem a ver com a questão da idolatria, do coração dele, o furo. E não essa coisa, como o Vitor coloca aqui, que eu acho muito às suas complicado. riquezas. Ó. O que é que a gente pode ler hoje, com tudo isso, do jovem rico? Jesus está dizendo para ele, tire a roupa do que a sua sociedade, o seu tempo e a sua religião ditaram como sucesso para você. Tire a roupa, a sociedade, tempo e religião. Pois é, não é esse o ponto. Não é tirar uma roupa, é aceitar o furo de não poder ter tudo, e inclusive abrir mão de parte do que se tem, né? Então, eu acho que aí é uma mistura da psicanálise, uma visão talvez um pouco mais superficial, com uma leitura muito social das falas de Jesus. É como se Lacan ele fosse um pouco social e na verdade não é. O que Jesus é o que eu já disse, né? Então, vamos lá. Tira a roupa. Tira o cordão de ouro. Abandona a ideia de multiplicar patrimônio. Por exemplo, no meu contexto, eu falei para os meus amigos, cara, vocês inspiraram. Que agora só se fala disso, porque sucesso é viver livre, trabalhar 3 horas por dia, quer trabalhar 3 horas por dia, e o dinheiro trabalha para eles. Falei, irmão, ilusão, vaidade, pecado. Pra ser crente, pecado. Falei pro amigo meu, crente também, falei, cara, pra mim isso aí que você tá fazendo é sujar o joelho, hein? Não tá sujando mais só o pé que Jesus lava lá em João 13, não, tá sujando o joelho, hein? Que ganância é essa? Que ambição é essa? Que ideal de boa vida é essa? O que você tá querendo mostrar pro seu filho? O que é isso? Mas todos nós que estamos aqui estamos sujeitos à tentação de nos vestirmos de um jeito para que a potestade da sociedade olhe para nós e diga, te amo. Te amo. Olha que padrão de vida, olha que sucesso. Olha que pessoa maravilhosa, olha que pessoa admirável. Olha que pessoa copiável. Olha que pessoa digna de ser imitada. Aí você vai pegar a pessoa assim, ó, tá igualzinho o jovem rico, tá com a roupa. Mas por dentro, o que é isso que me falta? Eu acho que se eu fosse pensar psicanaliticamente, talvez a ideia que o Vitor está trazendo caberia mais na lógica do totem tabu, né? Porque quando o Freud escreve totem tabu, ele fala de uma pessoa que é o líder da horda, a horda que conduz as massas e que ela é admirada e que todo mundo da massa quer ser como líder da horda. Eu acho que caberia mais do que essa lógica do desejo e do amor, né? Porque a horda, né, as pessoas nesse conto do Freud, elas estão mais influenciadas pelo líder da massa, desejando ser como ele, e por isso que todos os seus ideais estão projetados no líder da massa, para que, estando projetado nesse líder, eu me identifique, eu me espelhe nele, do que a consciência do desejo para o Lacan. Eu acho que são coisas bastante diferentes aqui. Não temos testemunhos, mas testemunhos na história humana de pessoas que chegaram lá e se jogaram de lá, porque não deram conta de entenderem como que eu estou vestido com tudo isso, tem tudo isso à minha volta, mas ainda tem um desejo aqui dentro, que eu não sei nomear. Lacan diz que o desejo é o inomeável. A Clarice, o Chico Buarque e o Evangelho está dizendo, é um desejo por uma coisa que vocês não sabem nomear mesmo. Para nós cristãos, é o amor que só Deus pode oferecer. Dito tudo isso, o que é que a gente faz agora? E não dá para fugir, irmão. Por exemplo, a roupa que você está vestindo aí já é um ato político em si só. Toda roupa é um pertencimento. Não tem como. A gente convive nesse mundo, a gente vive aqui. A gente está dentro disso o tempo inteiro. Mas como é que a gente faz, então, para estar dentro disso? Seguir Jesus dentro disso. Pastorear o desejo a partir do Evangelho dentro disso. E eu tenho, talvez, algumas sugestões que eu considero boa. A primeira sugestão é que nós precisamos estar conscientes de que nós não teremos o nosso desejo saciado nessa vida. E isso, inclusive, não é algo que eu acho ruim, não. Pelo contrário. Para mim, para nós, cristãos, deveria ser a sementinha do divino dentro de nós, que diz assim, ó, tá vendo o que você não vê? Tá vendo isso aí que você não sabe nomear? Pois é, o que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, o que o discurso não pode organizar, o que a linguagem não pode caber, é o que Deus tem preparado para vocês. Bom, acho que aqui o Vitor vai fazer alguns aspectos de apontamento mais práticos, né, para a comunidade dele. Eu vou parar aqui nesse ponto da minha fala. E esses são algumas visões, algumas percepções sobre esse discurso que o Vitor se propõe a falar da psicanálise e do evangelho. Eu faço algumas considerações, algumas ponderações. Eu acho que ele tem uma lógica por trás aí. Eu não diria que é uma lógica necessariamente psicanalítica. Parece que é uma lógica muito misturada com outras percepções. E, bom, você tem interesse, se você quer aprofundar o seu conhecimento, ter um bom espelho para você mesmo em uma leitura psicanalítica de qualidade, a partir de uma percepção de alguém que tem essa formação em psicanálise, teologia, espiritualidade, quero te convidar para fazer parte do meu novo curso, O Básico da Alma, que a gente vai conversar sobre essas coisas, desejo, inveja, voracidade, uma série de coisas que são importantes para você se pensar, para você se perceber. Então, se você tem interesse, o link está aqui no chat, ou você pode entrar lá no meu canal do Instagram, @ebertnogueira, Ebert com H, e fazer parte desse curso. Vai ser
extraordinário, sensacional. A primeira aula já está disponível aqui. Infelizmente a qualidade do áudio não ficou tão boa, mas eu disponibilizei mesmo assim, o conteúdo está lá, está posto. É só uma aula bem introdutória do que a gente vai trabalhar e eu espero vocês nesse curso que começa a próxima aula quarta-feira que vem, tá bom? Então, um beijo para todos, até a próxima. Não deixe de dar like, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, porque tudo isso é muito importante para o nosso crescimento aqui. Valeu!